Olá, eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Abacuque significa aquele que abraça. E, na verdade, o contexto em que Abacuque estava era um contexto um tanto quanto conturbado em relação a Judá. Judá já não estava mais ouvindo os mandamentos do Senhor, estava perdendo a sua identidade como povo de Deus. Então Abacuque fica indignado com aquela situação, porque haviam muitas injustiças, violência, contendas e opressões. E ali então ele começa a se deparar com aquela realidade e ele vai até o Senhor e começa a ter os seus questionamentos e a falar dos seus questionamentos. Então veja bem, no capítulo 2 do verso 1, Abacuque escreve o seguinte: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor dirá. E que resposta receberei aos meus questionamentos. Diante da sua realidade, que era uma realidade opressora, de muita injustiça, ele começa a ter os seus questionamentos. Acredito que cada um de nós, em sua realidade diária, temos praticamente a mesma condição de que Abacuque estava passando. Muitas vezes a nossa realidade é uma realidade de injustiça, uma realidade opressora, e assim nós vamos levantando os nossos questionamentos. É bem verdade que, diante da palavra de Deus, o questionar não há nenhum problema. Isso não é um pecado, mas isso tem que ser canalizado de uma maneira coerente e certa. Porque é o seguinte, Abacuque, ele se coloca como um sentinela e ele então diz que ele ficaria sobre a sua torre de vigia. Quando nós falamos em vigilância, muitas vezes a nossa mente ela se reporta a estarmos vigilantes contra o inimigo. Há um versículo que diz: orai e vigiai. Isso é bem verdade, isso realmente está sobre a palavra de Deus, porém, nesse contexto específico de Abacuque, nós vemos que a vigilância que ele se coloca, se posiciona, é uma vigilância de ouvir Deus falar. E isso é que faz toda a diferença para que eu e você não andemos em caminhos errados, em caminhos que nos levam e nos afastam do Senhor. Nesse contexto, Abacuque estava com o seu coração pesaroso em relação a Judá. E isso, ao trazer isso ao Senhor, certamente isso trouxe a ele um alívio até quando ele se relaciona com o Senhor através da oração, de trazer esse questionamento. Nós precisamos entender que trazer para o Senhor é importantíssimo, porque nem sempre nós vamos ter as respostas que nós gostaríamos, nem sempre nós vamos conseguir entender o contexto, a realidade que nós estamos passando. Então, nada mais certo e correto irmos até o Senhor, porque a palavra diz que toda a resposta vem da boca do Senhor. É dele que vem a resposta certa. Então, o que Abacuque está nos alertando, está nos ensinando, é que nós venhamos a estar nos reportando ao Senhor para buscarmos as respostas de nossos questionamentos. E quanto a essa pergunta, a esse posicionamento de Abacuque, Deus responde. Deus responde no capítulo 2, logo em seguida o Senhor responde a ele: escreve a visão, grava nas tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui está a resposta do Senhor. Abacuque tinha as suas indagações. Quando o Senhor ele fala que levantaria
o povo da Babilônia, os caldeus, para estar sendo instrumento de trabalho na vida de Judá, na verdade, Abacuque, então, questiona, porque os caldeus eram um povo um tanto quanto violento, ou muito mais violento do que aqueles que estavam na realidade de Judá. Então, nesse momento, o Senhor dá a resposta para ele, dizendo que ele haveria de ver essa visão cumprir-se no seu tempo. E nós sabemos que toda espera e todo aguardo naquilo que Deus um dia falou ou prometeu requer fé. O justo vive por fé. Essa aqui é uma visão de futuro. Deus estava falando para Abacuque, olha, independente se eu estou tratando hoje, ou amanhã, ou depois, isso não depende de você. O tempo é meu, o modo é meu. Ainda que ele questionasse que os caldeus, os babilônios, estavam sendo instrumentos por Deus para tratar com Judá, ainda que houvesse esse questionamento, ele então deveria seguir em fé. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe como fazer diante das injustiças, diante das situações que envolviam a nação de Judá. Então, a Abacuque caberia então somente acreditar, ter fé, escrever essa visão, para que no tempo do Senhor todas as coisas acontecessem. E Deus nos chama para estarmos andando em fé. Que você, dentro da sua realidade, dentro do seu questionamento, todos nós temos isso, possa visualizar as respostas do Senhor. Aguarde como Abacuque. Abacuque disse que ele aguardaria, e esse aguardar requer um autocontrole pessoal, para que você e eu não venhamos a trabalhar com as nossas próprias mãos, mas então esperar no Senhor. O momento do Senhor, essa espera, ela trabalha com o nosso âmago, ela trabalha com o nosso ser, ela trabalha com as nossas ansiedades e vai nos fazendo gerar em nós uma fé inabalável. Então, Abacuque entende aquilo que Deus estava respondendo a ele. E no capítulo 3, nós podemos então verificar que a dor, o pesar que estava tomando conta, no caso aqui de Abacuque, diante da realidade que ele estava enfrentando, nós vemos que ele transforma a sua dor, a sua indagação, os seus questionamentos em louvor. Porque quando Deus, ele traz uma resposta, ele traz uma direção, não há como nós ficarmos da mesma forma. A visão de futuro que Deus queria que Abacuque visualizasse era em Deus. E assim foi. No versículo 17 de Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa é a definição de todo entendimento que Abacuque tem diante da resposta do Senhor. Um pouquinho antes disso, ele diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque era um intercessor. Abacuque era alguém que via a opressão, que via a injustiça e ele não se conformava com aquilo. Isso faz parte de um ser que teme ao Senhor. E ele entende todo esse contexto, ele entende toda essa realidade, ele entende a palavra de Deus, e então ele transforma a sua dor em um canto. Ele era um verdadeiro adorador. Que você possa transformar a sua dor, que você possa transformar aquilo que talvez você não tenha entendido, mas que Deus já direcionou para um louvor, uma adoração a Deus. Então, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Que a bênção do Senhor, que enriquece, não traz dores, seja sobre a tua vida, é o meu desejo. Em nome de Jesus. Um abraço.